amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da comunidade Imparcialmente Santista. E hoje a gente vai falar sim sobre o jogo Deportivo Lara e Santos, essa volta extremamente importante, essa volta de milhões aqui, colocando aspas ao Diário do Peixe, simplesmente a classificação garante ao Peixe pelo menos 8 milhões com cotas de participação. Eu vou explicar aí tudo nesse vídeo, o porquê desses 8 milhões. Vamos falar sobre toda a questão Caio Jorge, muita coisa envolvendo o jogador aconteceu nessa semana, fica ou não fica, renovação, e é claro, vamos aí dar os nossos palpites para o time que vai jogar terça-feira. Já sabemos dos nossos desfalques, mas vamos bolar esse time aí principalmente pensando nos últimos jogos e em Areola, né? É claro que é difícil a gente pensar como que ele pensa, como que ele vai esquematizar esse time, porém a gente tá vendo algumas maneiras de jogar, e é claro que a partir do momento que ele relaciona 23 jogadores, deixa alguns de fora, a gente consegue entender quem ele tá percebendo que tem qualidade. Não necessariamente a pessoa que ele não relaciona não tem qualidade, mas talvez não para um jogo mata-mata importantíssimo que vai acontecer na terça-feira. Então vamos falar de tudo isso nesse vídeo, extremamente importante aí pra gente conseguir entender as notícias dos Santos e a definição do futuro do nosso time. Vou começar com o que eu acabei de falar, né? O Diário do Peixe coloca que essa possível classificação garante 8 milhões. Por quê? Se o Santos passar pelo Deportivo Lara, o Santos embolsa cerca de 3 milhões por estar na terceira fase, por ir para a terceira fase da Copa Libertadores. Se o Santos vai para a terceira fase, que ele vai enfrentar ou a Universidade de Chile ou o São Lourenço, que empataram em 1-1 no primeiro jogo, caso o Santos passe para essa terceira fase e não ganhe, né? Ele passa para a terceira fase, mas cai para um desses dois times que eu falei, pelo menos o Santos consegue garantir cerca de 5 milhões dentro da Copa Sul-Americana. Então, mesmo que o Santos passe do Lara e caia na próxima fase, ele ainda tem alguma chance de garantir algum dinheiro aí na Copa Sul-Americana. Por isso que é extremamente importante. E aí sim, caso o Santos continue na Copa Libertadores, o vencedor, se chegar ali na fase de grupos da Copa Libertadores, ele garante mais 3 milhões de dólares. Cada jogo como mandante na fase de grupos na Libertadores garante mais 5,5 milhões de reais. Então, assim, por isso que o Diário coloca esse número enorme, essa quantia que pode chegar a 8 milhões. O jogo de terça-feira, ele não é só impactante aí por tudo que tá acontecendo no Santos, mas extremamente importante financeiramente. Batendo na tecla do financeiramente, vamos direto para Caio Jorge. Qual é a grande questão do imbróglio da renovação de Caio Jorge? Simplesmente porque o Santos ele deve cerca de 12 milhões ao empresário do Caio Jorge. Essa negociação foi feita porque há anos atrás, lá na gestão Modesto Roma Júnior, o Santos pediu emprestado ao empresário do Caio Jorge cerca de 8 milhões de reais. Não se pagou nenhuma parcela. Então essa quantia hoje está gigante. Então o Santos está na mão do empresário do Caio Jorge porque ele nunca fez o mínimo, que é respeitar os acordos e pagar. Só que hoje, com a gestão Rueda, a parte dos empresários estão vendo mais sinceridade no que está acontecendo, né? E a multa contratual hoje, cerca de 50 milhões de euros a multa do Caio Jorge. É uma quantia que, assim, estouraria tudo para o Santos, daria tudo... Não tudo certo, né? Porque consideramos que a gente ganhou uma bolada com o Rodrigo e não deu tudo certo. Mas 50 milhões de euros na mão do Rueda pode dar muito certo. Mas a ideia do Rueda hoje é renovar. Ele não quer vender o Caio agora. Então, é aquela frase, né, gente? Como é bom ter presidente. Hoje, o empresário do Caio Jorge consegue ver um pouco mais de verdade na fala do Rueda e ver uma boa perspectiva para ele permanecer. Porém, ele não joga terça-feira. Por quê? Ele ainda sente dores, então ele só vai jogar quando ele estiver 100%. E além dele, a gente tem os grandes desfalques aí do Marinho e do Madison, né? O Madison com a questão da costela, né? Lembra que ele teve aquele grande problema, aquela grande lesão no jogo, tá voltando aí a treinar, realmente deve ser muito dolorido, né, tudo que ele passou. E o Marinho, a questão também da Covid, né, o Marinho também perdeu muito peso, assim como o Pará, né, são jogadores aí que estão voltando lentamente. Mas pra terça-feira não contaremos com o Caio, não contaremos com o Marinho e não contaremos também com o Madison, isso já é uma certeza, tá bom?
Vamos agora para a lista de relacionados, que eu acho muito, muito, muito interessante a gente olhar para isso. Olhando a lista de relacionados, prestem atenção nos jogadores que ficaram fora dessa lista. Wagner Leonardo, Sabino, Laércio, Ivonei, Guilherme Nunes, Kevin, Renier, Alanzinho, Fernandinho e Arthur Gomes nem viajaram com a comissão técnica. É claro que desses nomes a gente consegue ver, por exemplo, Ivonei. Então você já pensa, putz, mas o Ivonei tem feito aquela partida interessante com a bola parada. Porém, o Pirani, ele tem uma partida legal com a bola parada e foi mais efetivo. Você vê o Arthur Gomes mais uma vez não sendo relacionado, com alguns papos de que ele poderia ir ou não pro Avaí. Então, eu acho interessante a gente ver que ele não está selecionando para esse jogo tão importante, esse jogo dos 8 milhões, que são jogadores que o Holan realmente está pensando que não fazem tanto sentido em permanecer no Santos, né? Nesse momento, pelo amor de Deus, né? Nessa lista que eu falei tem meninos, tem Renier, tem o Kevin, tem o Alanzinho. Não é que ele não acha que esses jogadores têm potencial, é só que eles não fazem sentido agora nesse momento para terça-feira. Porém, a gente sabe, quando você olha jogadores como o Laércio, jogadores como o Arthur Gomes não sendo selecionados, você já começa a ver que é algum tipo de filtro que o Holan tá tendo. Não estou falando de forma nenhuma que ele está sendo contra os meninos. E algo muito interessante dentro da lista de relacionados é o lateral esquerdo Jonathan, né? É um jogador de 20 anos, ele veio da Inter de Limeira, ele veio para as categorias de base, ele está relacionado junto com os zagueiros, mas a gente sabe que ele pode, como ele é um lateral esquerdo extremamente importante para o Santos, ter um reserva para o Felipe Jonathan. Então, acho que a grande novidade dessa lista é o Jonathan. Agora eu vou falar a lista dos 23 relacionados para o jogo. João Paulo, John e Vladimir, Pará, Sandro e Felipe Jonathan, Kaique, Luan Pérez, Luiz Felipe, Alex e o Jonathan, que eu acabei de falar, Alisson, Sandri, Balieiro, Jean Mota, Pirani e Lucas Lourenço, quem sabe, mas eu acho que nesse jogo talvez não. Ângelo, Soteldo, Lucas Braga, Bruno Marques, Copete e Marcos Leonardo. Lembrando que com a ausência do Caio Jorge, na ausência do Caio Jorge, né, o Holan experimentou até no jogo do São Paulo, por conta daquele gramado, da chuva e tudo, o Bruno entrando como titular. Nos 2 últimos jogos ele já optou como Marcos Leonardo entrando como titular. Então vamos ver aí o que o Holan vai preferir para esse jogo. Na escalação dada pelo Lucas Musetti na Gazeta, o Santos provavelmente vai entrar com João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri, Pirani ou Balieiro, Ângelo, Soteldo e Giamota, ou pode ser o Marcos Leonardo ou o Lucas Braga. Então aí algumas indefinições. Eu olhando para esse time, eu acho que é claro, né? O goleiro não tem dúvidas, ele vai entrar com o João Paulo, vai jogar com o Pará e com o Felipe Jonathan, porque são os laterais de ofício, mesmo que o Pará, quando entrou na última partida, não foi tão bem, né? Ele teve até aquela falta bem agressiva no jogador. O Alisson, o Sandri e o Pirani eu gosto, eu acho que o Pirani tá em evolução, o Ângelo vai ter que entrar nesse time e o Soteldo também. A grande questão é, ele vai usar o Jean Mota como meia, ele vai utilizar o Jean Mota como esse tal falso 9, porque se ele utilizar o Jean Mota como um falso 9, a gente não vai jogar nem com o Marcos Leonardo e também nem com o Lucas Braga e nem com o Bruno Marques. Então eu acho que vai depender muito da ideia do Holan. Na última partida, o Santos entrou com apenas o Sandri e jogou com o Pirani e com o Jean Mota no meio de campo, né? E jogamos com o centroavante. Então eu não sei o que ele vai fazer, mas, porém, entretanto, quando o Jean Mota entra, ele muda a partida. O Jean Mota está entrando muito bem na partida. Então vamos ver, principalmente no jogo do Lara, né? Quando o Jean Mota entra, ele cobra o escanteio e é gol do Santos. Essas são todas as informações, muita coisa, mas eu sigo feliz e otimista com o Santos. São muitas informações, são muitas coisas pra gente pensar, mas principalmente essa notícia do Caio Jorge, de ver que as coisas estão se ajeitando, você vê como que o Santos está devendo simplesmente 12 milhões, é o Bertolucci, que é o empresário do Caio Jorge, chegou a tudo isso, uma dívida, isso é maluco, né? Isso é uma desordem, uma desorganização. Então eu espero que daqui pra frente a gente tenha aí uma gestão muito mais honesta e eu espero que realmente possamos ver mais tempo de Caio Jorge no Santos, um jogador de apenas 19 anos, demonstra muita integridade, muita habilidade, muita calma para jogar bola e tá fazendo falta. Claramente aí o Caio Jorge,
ele tá um passo à frente do Marcos e do Bruno. Isso não quer dizer que eles não consigam chegar. Isso quer dizer que nesse momento é um jogador mais maduro para a posição. Vejo vocês depois do jogo. Tchau!